Olá pessoal, bom dia. Para quem não me conhece, meu nome é Peter. Eu estou morando aqui no Canadá, em Quebec, desde 2013, fazem 7 anos já então. É, eu vou falar hoje um pouquinho sobre a relação diploma e experiência de trabalho, tá? É, e só para deixar claro, algumas pessoas me pediram na semana passada é, algumas dicas de agências para fazer o processo de imigração para o Canadá. Então, assim, não é porque eu não quero, porque eu tô com má vontade, não é isso. Porque, assim, eu realmente não conheço nenhuma agência pessoalmente ou alguém que eu possa indicar e falar esse cara é bom, esse cara trabalha bem. Se alguém aí conhecer, que estiver vendo o vídeo, que mora aqui em Quebec, mora no Canadá, e sabe de alguma agência que trabalhe bem, fica à vontade de colocar nos comentários, assim, mas eu não vou colocar porque eu não sei. E seria um ato de má fé da minha parte. Vamos dizer que eu coloque uma agência tal lá, e aí, sei lá por que cargas d'água o processo der errado. Meu, eu sinceramente não quero ficar com essa culpa de, mas foi o Peter que indicou e tal. Então, assim, as únicas coisas que eu indico são coisas que eu conheço. Então, no caso de pessoas que eu sei que trabalham sério, etc., e que eu pessoalmente conheço, não só a empresa, mas a pessoa também, e agências oficiais do governo do Canadá ou do Quebec. Então, assim, eu só coloco o link, não faço nenhuma indicação, eu não ganho nada para isso, eu não trabalho para governo nenhum, tipo, sou funcionário de uma empresa privada, assim, é como eu já falei, eu estou tentando ajudar. Se eu fizer qualquer coisa fora disso e der merda, aí depois vocês vão falar que eu não ajudei em nada, que eu só atrapalhei. Então, beleza? Então vamos pro vídeo de hoje. É... Bom, muita gente tem dúvida, né? Tipo de... beleza. O processo em si eu já domino e tal, ou conheço, ou já tô aqui mesmo no Canadá. Mas assim, o diploma que eu tenho, ou os diplomas que eu tenho, são válidos aqui no Canadá. Então, assim, isso é bem confuso, tá? Porque existem vários acordos entre governos e vários acordos entre universidades. Eu não diria que existe acordo entre empresas, tá? O único acordo que pode haver entre empresas é, por exemplo, vou dar um exemplo de casos que eu conheço, tá? Volvo. A Volvo tem em Curitiba, por exemplo, e tem a, vamos chamar a Volvo aqui no Canadá, a Volvo no Quebec. Não chama Volvo, chama Prevost, mas é uma empresa do grupo. E é óbvio que tem pessoas que são expatriadas, não só para o Canadá, mas para os Estados Unidos, para a Suécia, não importa para onde. Esses acordos podem existir se a empresa existe, por exemplo, no Brasil e no Canadá. E aí é um acordo interno da empresa. Lógico, eles vão seguir as regras do governo, etc. Mas assim, não existe acordo de empresas para o Brasil. Tá? Existe acordo de governos e existe acordo de universidades. Então vamos lá. Num dos vídeos que eu já fiz algum tempo atrás, eu comentei sobre os dados demográficos do Canadá. Então, para relembrar, né, o Canadá tem em torno hoje de 35 milhões de habitantes e é o segundo maior país em dimensão geográfica no mundo, só perdendo para a Rússia. Então, assim, vocês imaginem um país que é maior do que o Brasil e que tem, sei lá, 10% da população do Brasil. Então, é um país muito grande com muito pouca gente. Essa população fica restrita basicamente à fronteira do Canadá com os Estados Unidos, ou seja, na região sul do Canadá. Tá? Na região norte
então, assim, do meio pro norte, óbvio que tem gente que mora, mas assim, é muito, muito, muito pouco habitado, devido às condições extremas do clima, tá? E condições geográficas também. Então, assim, existe ainda muito a se fazer no Canadá. Eu digo sempre que o Canadá ainda é um país em construção, devido a esse fato, vamos chamar meio novo de imigração, que tem alguns anos aí já, mas na história do país é um fato novo. Então, assim, a população efetivamente tem aumentado, e a gente percebe que as cidades não estão preparadas para receber esse número de imigrantes do jeito que está aumentando a população. O governo do Canadá, alguns anos atrás, também começou a incentivar o nascimento de novas crianças. Tudo isso é para povoar o Canadá, entende? Tipo, não tem gente, já repeti várias vezes, muita gente velha que se aposenta e muita gente que está morrendo. Então eles têm que substituir, só que assim, eles começaram com uma política de pró-nascimentos, vamos chamar assim, agora me foge a palavra, mas para efetivamente incentivar os canadenses e, bom, habitantes do país a terem mais filhos. E a imigração como um dos pontos fortes de todo o governo, não importa de que ideologia, tá? Eles sabem que sem pessoas eles não vão conseguir fazer nada. Tá, aí você fala assim, beleza, Peter, eu tô aqui no Canadá já, ou eu tô pensando em ir pro Canadá, e eu sou formado em... Não importa, agora não vou falar especificamente de qualquer coisa, tá? Eu sou formado em um curso superior. Beleza? Esse meu diploma é aceito no Canadá? Bom, aí o que vai acontecer é o seguinte, quando você vier pra cá, ou você pode fazer isso no Brasil também, mas você vai ter que, primeiro de tudo, traduzir o seu diploma. Se você vem para Quebec, você vai ter que traduzir para francês. Se você for para outra parte do Canadá, você traduz em inglês. Ok? Tá, você vai usar o curso que você quer para o quê? Para estudar ou para trabalhar? Ah, eu quero para estudar. Beleza. Então aí você vai ver dentro da sua universidade ou faculdade se existe algum tipo de intercâmbio. Aqui no Quebec tem a Universidade Laval, em Quebec, na cidade de Quebec, né? Tem a Universidade de Laval, que é a maior universidade da cidade de Quebec. E ela tem vários acordos com universidades brasileiras. Então aí você tem que ver se o seu curso especificamente tem algum acordo, porque não quer dizer que a universidade tendo acordo, todos os cursos são contemplados. Então você tem que ver se o teu curso está no meio deles, e aí você vai entrar em processo de troca, ou seja, de fazer o intercâmbio aqui no Quebec. Isso vale para todas as outras universidades do Canadá também. Tá, com relação ao emprego. Com relação ao emprego, você chega aqui e fala, bom, eu sou formado em tal área, independente. O meu diploma é aceito? Bom, você vai ter que seguir o mesmo passo. Você vai ter que fazer a tradução do diploma e aí você vai ter que submeter o teu diploma a um órgão que faz, é o órgão do Ministério da Imigração mesmo, e você vai ter que mandar os documentos que eles pedem lá, não é só o diploma, eles pedem outros documentos também, e aí eles vão te trazer, eles vão te dar uma resposta se sim ou não. No meu caso eu fiz a gente chama de equivalência, né? A equivalência dos 2 diplomas que eu tenho. Os 2 diplomas foram aceitos. Porém, o curso de Educação Física, apesar dele ser aceito, assim, eu poderia trabalhar, ele não teria validade como professor de Educação Física, ou seja, eu não poderia dar aula em escola, por exemplo, como professor de Educação Física. Eu poderia trabalhar numa academia, eu poderia dar treino, eu poderia fazer sei lá o quê, mas para dar aula eu não seria capaz.
devido aos anos de estudo anteriores. Ou seja, eu já também falei sobre estudo aqui e a gente viu na prática que o canadense estuda 2 anos a mais, pelo menos, de cursos primários e secundários. E isso na equivalência faz a diferença, porque eles falam, bom, você tem o diploma, você é professor de educação física, mas para você poder entrar na área de educação, você teria que ter ao menos 17 anos de curso básico, que é o primário e secundário. No caso, eu tenho 15, que é o que eu estudei no Brasil. Então, eles falam que, nesse caso, o diploma brasileiro não é válido para professor de educação física, no meu caso. Como eu falei, ele é reconhecido, mas você não tem autorização para trabalhar em escola como professor. O outro que eu fiz, o MBA de Supply Chain, logística, ele foi reconhecido e na empresa em que eu entrei, ele foi reconhecido como algo a mais. Ou seja, na hora que eles decidiram o meu salário, eles falaram para mim, Peter, você tem tantos anos de experiência, então ao invés da gente te dar o padrão de 2 semanas de férias a partir do momento que você começa, você vai receber 3 semanas, devido à experiência acumulada que você tem. Como eu já falei, para você ter 3 semanas de férias por ano, você tem que ter aqui, de modo geral, pelo menos 3 anos de trabalho na mesma empresa. Tá? Então, eles viram que eu tinha certos anos de experiência e me deram esse benefício. Com relação ao diploma, eu tinha pedido um salário para entrar na empresa. Eles me pagaram um valor mais alto do que eu tinha pedido, devido à experiência e devido ao diploma. Então, o que eu quero dizer? Isso acontece para todo mundo? Não sei. Eu acho que não. Tá? Não vou dizer que isso é uma regra, depende muito de empresa para empresa. Outra coisa, se eu não tivesse o diploma de MBA, mas tivesse sido empregado do mesmo jeito, eu teria tido as mesmas condições? Ouso dizer que sim. Por quê? Porque o Canadá, ele tá buscando gente. Então, assim, apesar da pandemia, de muitas empresas terem fechado, etc., eles ainda, aqui percebe-se que existe uma penúria ainda de mão de obra de pessoas qualificadas. E quando a gente fala qualificadas, não é só diploma, é também experiência. Então, por exemplo, hoje, aqui no Canadá, para vocês terem ideia, uma das profissões mais bem pagas atualmente é de soldador. Então, se você tem um curso técnico de soldador, se você fala francês, você é novo, venha para o Canadá. Você vai ganhar muito dinheiro. Você chega e você encontra emprego fácil. Não é tipo, então eu vou começar hoje um curso de soldador e vou para o Canadá. Vai contar muito a experiência, tá? Então, assim, como eu falei, se você é encanador, por exemplo, se você é eletricista, se você é técnico em contabilidade, enfim, cursos técnicos estão em alta aqui no Canadá. Então são opções, às vezes, que as pessoas falam, eu tenho que fazer curso superior para ir para o Canadá? Não, não precisa. Você não precisa ter curso superior para vir para cá. O que você tem que ter, e eles vão gostar, é da tua experiência, tá?
Como eu já falei, muitas vezes uma pessoa que tem um diploma superior aqui no Canadá ganha menos do que quem tem um curso técnico, tá? Porque a demanda de certas áreas está grande. Então, isso é uma coisa que tem que ter bastante consciência disso na hora de você procurar emprego aqui ou de você começar a fazer imigração. Todas as áreas são abertas assim facilmente? Não. Conheço vários brasileiros que trabalhavam com, por exemplo, advocacia no Brasil. Não conhecia no Brasil essas pessoas, mas pelo que me falavam, eram pessoas de relativo sucesso no país. Com cursos, às vezes pós-graduação, às vezes pessoas já concursadas, etc. e tal, e que resolveram vir para o Canadá. A chance de você vir para o Canadá e trabalhar com advocacia, nesse caso, é zero. Ah, Peter, tá louco? Fala um negócio desse. Infelizmente, é isso. Primeiro de tudo, você tem que falar um francês impecável. Segundo, pelo menos inglês fluente. Terceiro, você vai ter que fazer a faculdade de Direito aqui novamente. Mas como assim? Não é válido? O diploma não é válido porque o direito canadense é baseado nas leis do Commonwealth, ou Common Law, que são as leis comuns do Império Britânico ainda. E o direito brasileiro é baseado no direito romano. Então, o jeito de você ver as leis como advogado são totalmente diferentes. Então, você vai tomar uma decisão baseada na tua experiência de direito romano, a lei segundo a Common Law aqui no Canadá diz que é outra coisa. Então, assim, você não pode aplicar a lei do jeito que você bem entende. Você tem que seguir as leis do país. Então, por isso que eu digo, não é que... Não estou me desfazendo de advogado, não é nada disso. Mas, assim, se você quiser praticar advocacia aqui, você vai ter que fazer o curso de advocacia novamente. Não importa se você é o bambambam na área jurídica, ok? Fora isso, existem certas profissões que têm, vamos chamar assim, os conselhos regionais. Aqui a gente chama de ordens. Então, por exemplo, para engenharia você pode chegar aqui, você pode ter o seu diploma reconhecido, por exemplo, mas você não pode trabalhar como engenheiro porque você não faz parte da ordem. E para fazer parte da ordem, você tem que passar por testes, que são muito difíceis. Então, não é impossível, só estou falando que são difíceis. Então, assim, existem certas profissões, por exemplo, enfermagem também, medicina também. Você tem que fazer os testes das ordens. Se você não fizer, você pode ter o melhor diploma do mundo. Lógico, a não ser que você seja um convidado pelo país, porque a tua expertise é tão grande, é reconhecida mundialmente, mas né, eu estou falando de pessoas que fazem a imigração normal, que vêm aqui com diploma e querem trabalhar na área. Nesses casos, medicina, engenharia, advocacia, enfermagem, contabilidade, tem que entrar na ordem, tem que fazer teste. Tem mais? Tem, eu não lembro todos de cabeça. Tem áreas que não precisa. Por exemplo, logística não precisa. Então, eu posso trabalhar sem ter ordem. Não, as profissões, nem todas as profissões são regulamentadas por ordens. Vai mudar, não vai? Não sei. Tá? Então, assim, principal ponto a ser lembrado desse vídeo é a experiência, tá? Segundo, antes de vir para cá, veja se a sua profissão exige que você faça teste da ordem aqui no Canadá ou não. E terceiro, no caso de direito, por exemplo, como eu falei,
É diferente, por exemplo, de medicina e engenharia, que vai ser praticamente igual em todos os casos, mas assim, a questão de advocacia muda totalmente, são dois mundos diferentes. Então, eu não conheço, sinceramente, nenhum advogado que veio, Brasil, veio do Brasil para cá e trabalhou com advocacia. Eu conheço um caso do menino que mora aqui em Quebec, que era advogado, que era delegado, veio para cá, ralou para trabalhar, para pagar a faculdade, fez a faculdade de Direito e agora está trabalhando, mas depois de ter feito a faculdade. Tá bom? Bom, pessoal, então é isso. Se vocês tiverem mais dúvidas ou questões ou críticas, sugestões, mandem nos comentários aí, eu leio, eu respondo a todos basicamente na hora. E continue assistindo os vídeos, beleza? Bom feriado para vocês e até o próximo vídeo.